MXRF11 ou IRDM11. Qual o melhor fundo imobiliário de papel para se investir? Os dois fundos são muito famosos no meio de fundos imobiliários. A gente tem o MXRF11 passando de mais de 900 mil cotistas. E o RDM também não fica muito atrás. Hoje está com cerca de mais de 200 mil cotistas. Mas será que de fato esses fundos entregam o que os cotistas esperam? Por serem tão famosos, o que a gente espera é que eles entreguem muitos rendimentos a uma maior tranquilidade. Hoje a gente vai comparar esses dois fundos, fazer uma batalha para ver quem sai vencedor e para entender se de fato eles realmente entregam o que o pessoal espera. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E bom, vamos deixar de enrolação, vamos começar primeiro analisando o MXRF11, depois a gente analisa o IRDM e compara os dois. MXRF11 custando atualmente R$ 10,66. Lembrando que esse valor não está bem próximo da máxima, a máxima dele é cerca de R$ 10,90. Seu dividend yield de cerca de 12%. Nos últimos meses está com uma valorização de 5%, então o fundo subiu bastante aí nos últimos 12 meses. O seu valor justo por cota é cerca de R$10, então a gente analisa e vê que ele está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial. Por ser um fundo que o pessoal gosta muito, ele sempre está sendo negociado acima. É bem raro os momentos que a gente consegue encontrar o MXRF11 um valor mais abaixo. O patrimônio está em cerca de 3 bilhões. Seu patrimônio está em cerca de 2,6 bilhões, então é um fundo muito grande. Tem um valor de 136 milhões em caixa e 908 mil cotistas. É o maior fundo que a gente tem no IFIX atualmente, é um fundo gigantesco. E o rendimento que ele vem pagando lá desde fevereiro um valor de 12 centavos. Isso está dando em média 1,12% ao mês. E vamos ver até quando ele vai continuar distribuindo esse valor, se pode aumentar ou não. Chegando na parte do relatório, eu vou passar pelas partes mais importantes para deixar vocês também um pouco atualizados. No geral, eles comentam aqui que eles fizeram alguns investimentos em alguns CRIs, também venderam alguns fundos imobiliários e encerraram a alocação de todo o valor que eles realizaram na captação, que era o valor de 344 milhões. Então, o fundo atualmente totalmente alocado. O fundo também possui uma alavancagemzinha no valor de 80 milhões. Tem alguns fundos imobiliários que costumam fazer, principalmente os de papel, gostam de fazer alavancagens para emitir alguns CRIs. Isso de fato já se mostrou um pouco interessante. E o fundo aí tem uma correção monetária acumulada de 8 centavos. Olhando rapidamente a DRE dele, o fundo gerou 34 milhões, tirou uma despesa de 2 e aí conseguiu acumular aí uns 4 milhões de reserva. Então o fundo está gerando mais do que distribui e no ano esse resultado está bem positivo, muito bom. Aqui entra aquele detalhe que eu comentei com vocês, que o fundo vem sempre sendo negociado acima do valor patrimonial. São raros momentos que ele é negociado abaixo. Os seus indexadores estão cerca de 30% no CDI, a um CDI de mais 2,69% e 52% no IPCA, com cerca de IPCA mais 7,48%. São taxas um pouco relativamente baixas, mas ainda assim um pouco altas. E aí a classe de ativos, 74% estão em CRI, o resto é distribuído no caixa, em FIIs e tudo mais. E a porcentagem de ativos que ele investe está a maioria em crédito corporativos. Aqui um destaque para a carteira de fundos imobiliários do fundo. Ele tem alguns fundos imobiliários que eu julgo interessante, por exemplo, o GTLG, que em breve vai ser incorporado ao HGLG. Tem GALG, tem HGLG, tem Game 11. GALG, como eu falei, é um fundo que muita gente gosta, eu não gosto particularmente. HG e GTLG, sem nenhum comentário a fazer, são fundos excelentes. Aqui mostra as alocações que o fundo fez nesse mês. Então, as alocações, ó, IPCA mais 7, IPCA mais 10, IPCA mais 12. Então, o fundo tá buscando operações de mais risco aí, que a gente vê uma taxa muito maior. Interessante esse movimento que ele vem fazendo. E aí, como eu falei para vocês, a carteira, a maior parte é IPCA. Os contratos, o vencimento, esse ano não tem nenhum, começa lá pro ano que vem. E aqui a carteira de CRI do fundo, a maior alocação tá em 4,68%. Então, são mais de 70 ativos, muito bem diversificado. No geral, o MXRF11 é um bom fundo, isso faz jus à fama dele, o pessoal gosta bastante. Pontos negativos que eu cito aqui é a questão que eu acho que um fundo que tem hoje mais de 2 bilhões de patrimônio, tem esse grande número de cotistas, podia ser muito maior do que é e podia entregar muito mais do que entrega. E pelo valor que ele custa atualmente, a gente acha fundos high grade pagando praticamente a mesma coisa que eles. Por isso que hoje eu não acho o MXRF11 um bom investimento. Não porque o fundo é ruim, mas porque existem fundos mais seguros pagando quase a mesma quantidade. Aqui a gente chega no IRDM11, outro fundo imobiliário muito interessante. O que deixa a desejar dele é a carteira de FIs, que eu vou mostrar para vocês. Está custando atualmente R$ 80,64. É um fundo que vem se desvalorizando bastante no último ano, uma queda de mais de 20%, e está com dividend yield de 13,35. A gente vê que ele é um fundo que até 2021 subiu muito e depois só veio ladeira abaixo, caindo cada vez mais. Então, hoje ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, algo muito raro que a gente nesse momento atual, cerca de 10% abaixo do patrimonial. O patrimônio dele está em 3,2
1,2 bilhões, então um fundo muito grande. 291 mil cotistas. Liquidez média diária de 4,8 milhões, uma liquidez muito boa. E aí os últimos rendimentos que ele vem pagando, essa queda dele, desvalorização, explica muito essa queda de rendimento. Vê lá que nos outros anos era um fundo que pagava R$1, R$1,50. E aí desde o ano passado, desde setembro do ano passado, o fundo não consegue mais pagar mais que R$1. Isso com certeza vem fazendo a cota, os valores da cota serem jogados para baixo. E essa queda de rendimento se deve muito à queda da inflação e principalmente à carteira de fundos imobiliários dele. A gente vai ver que tem muitos fundos lá, então muito negativos. Bom, pessoal, o IRDM vem comentando aqui no início do relatório dele que teve uma queda nos rendimentos de cerca de 7 centavos, e essa queda se deve principalmente à inflação. A inflação mais baixa vem afetando o fundo desde o ano passado. Novamente, a gente entra nesse ciclo de inflação mais baixa e o fundo sofre muito. No entanto, que a gente vê o histórico de rendimentos desde agosto do ano passado, depois nunca mais ele conseguiu entregar mais que R$1. O fundo vem passando muito sufoco. Coisas que eu quero destacar aqui nesse fundo. Primeiro, carteira de CRI dele, muito diversificada. Olha a quantidade de CRIs que a gente tem. São mais de 80 CRIs que a gente tem facilmente aqui. Então, uma diversificação muito boa. O que deixa a desejar muito é essa carteira de fundos imobiliários dele, pessoal. Eu até coloquei a mão na cabeça aqui, porque é muito fumo que o fundo tá levando. Vamos lá, começando aqui. DEVA 11, preço médio de R$100. Mais de 78 milhões em DEVA 11. Hoje o DEVA custando em menos de R$60. Então assim, mais de 50% de queda praticamente. HCTR 11, comprando um preço médio de 119. HCTR hoje caiu mais de... Nesse valor médio aqui dele, caiu mais de 80%. Ford, o RPR também vem sofrendo muito. PSLH. E vários outros que a gente pode citar aqui. São mais de 670 milhões aqui que o fundo investe numa carteira de CRIs que hoje não entrega de fato. A gente for lá, não deve estar conseguindo entregar aí nem 1% ao mês essa carteira de fundos imobiliários. Então assim, é algo que o fundo, que isso daqui que de fato que tá atrapalhando muito o resultado do fundo. Obviamente inflação mais baixa, alguns outros problemas que ele vem tendo, mas essa carteira de fundos imobiliários é o que afeta muito o resultado, principalmente por causa desses fundos que ele tem em consideração que acabaram dando problema. Aqui a distribuição por ativos, então como eu falei, CRI é a maior parte da carteira. Estão focados também, na maior parte, são em PCA, então assim, por isso que momentos de inflação mais baixa, o fundo sofre. E aí, quando a gente tem a inflação mais baixa aliada àqueles fundos imobiliários tendo problemas, aí é o bolo perfeito. Taxa média de PCA mais 8 e CDI mais 5, então a gente vê que é um fundo com risco um pouco maior, que tem uma movimentação no mês, comprou alguns CRIs, vendeu alguns fundos imobiliários, então mostra que eles talvez estão querendo se livrar desses fundos imobiliários. Eu acho que é o melhor momento que a gente tem atualmente hoje para vender fundo imobiliário, é esse momento que a gente tem um momento de mais alto. Aqui a DRE do fundo, vou passar rapidamente, gerou um total de 32 milhões, tirando a despesa, sobrou 29 aí e distribuiu todos esses 29, dando um valor de 80 centavos. Então o resultado do fundo sendo muito impactado. E bom, pessoal, chegando naquela parte que eu gosto sempre de fazer com vocês, que é a batalha. Aqui nos 4 primeiros indicadores, valor atual, valor patrimonial, dividendo de PVP, o MXRF11 perde para o IRDM. Em relação a dividendo, liquidez e cotistas, o MXRF11 sai na frente. Ativos, julguei o IRDM11 como vencedor porque possui uma maior quantidade de ativos. Em questão de diversificação, os dois fundos são muito diversificados, isso é muito bom. Em exposição ao maior locatário, quem eu julgo vencedor é o IRDM, pelo fato de que ele possui menor concentração no seu principal devedor, só cerca de 3%. Taxa de performance, nenhum dos dois cobra. E a taxa de administração, o MXRF11 cobra uma taxa mais baixa do que o IRDM. E em alavancagem, o IRDM também hoje não possui nenhuma alavancagem, isso é muito bom. No geral, o vencedor aqui na batalha de indicadores é o IRDM. O que ajuda ele a vencer é a maior quantidade de ativos, a menor exposição a locatários e no fato de não possuir alavancagem. E bom, pessoal, comparando a rentabilidade dos dois, a gente vê que o MXRF11 atualmente, junto com o IRDM, eles vêm caminhando lado a lado. Porém, quando a gente olha um pouco o passado, a gente via que a diferença entre os dois era muito grande. O IRDM vencia com tranquilidade o MXRF. Porém, com a queda que vem acontecendo desde o ano passado do IRDM, essa rentabilidade vem diminuindo cada dia mais e hoje o MXRF é o líder nessa questão de rentabilidade. Uma rentabilidade um pouco baixa em relação aos dois, bem pouca diferença. O MXRF está com 57% e o IRDM com 54%. Então assim, a diferença de rentabilidade entre os dois hoje é bem baixinha, mas o MXRF vence. E bom, pessoal, chegando ao fim, quem será o vencedor? Depois de comparar relatórios, indicadores e rentabilidade, eu declaro aqui o MXRF11 como vencedor dessa batalha, por um placar de 2-1.
Ele vence no quesito rentabilidade e no quesito relatório no geral. E o IRDM vence no quesito indicadores. E vamos lá, fazendo os comentários específicos de cada um. O MXRF11 sai vencedor dessa batalha porque ele traz um pouco mais de tranquilidade para o cotista. Esse é um grande ponto que eu quero trazer para vocês. Essa questão da tranquilidade. É um fundo gigante. O XP deixa um pouco a desejar em questão de gestora, mas ainda assim não tem grandes problemas como o IRDM tem em relação àqueles fundos imobiliários que ele tem na carteira. O MXRF11 traz um pouco de mais tranquilidade. A desvantagem dele é que os indicadores dele estão um pouco ruins, principalmente em relação ao valor. Hoje o MXRF vem sendo negociado muito acima do seu valor patrimonial. E isso pode ser um empecilho para que você talvez entre nesse fundo, mas você vai ter uma maior tranquilidade. E em relação ao IRDM, ele é um fundo que tem um pouco mais de risco, por isso vai ter indicadores muito melhores em questão de PVP e em dividend yield. Porém, o risco que você vai correr é muito maior. E a parte negativa dele é a carteira de fundos imobiliários, que hoje eu julgo como uma carteira extremamente péssima. Carteira muito ruim, principalmente devido a TDEVA, TORT, HCTR lá. É uma carteira ridícula para um fundo com gestor profissional. E isso não poderia acontecer. Então, hoje o vencedor é o MXRF11, devido ao contexto geral. Mas o IRDM possui um desconto muito maior. Então você tem que analisar e entender se você quer correr mais riscos e fazer uma aposta, ou ir no seguro e pagar mais caro por isso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Tamo junto, até a próxima. E comenta aqui embaixo qual outro fundo que vocês querem ver aqui no canal. Até a próxima e falou!